Olá, gente, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Instituto Federal, com o maior prazer, maior satisfação que a gente dá início a essa nossa disciplina, leitura e interpretação textual. Acho que é uma disciplina tão cara esse curso, é tão necessária, até porque houve uma mudança agora, né? A gente saiu desse nível médio agora para o nível superior. E aí é claro que esse nível superior ele vai pedir uma demanda muito forte, principalmente no cenário dessa interpretação textual, desses novos textos acadêmicos que vão estar chegando a vocês. E aí a dúvida sempre paira como ler? Como ler esses textos, como interpretar esses textos. Apesar de ser uma disciplina de 40 horas, vou tentar ajudar o máximo possível vocês para o desenvolvimento dessa narrativa, para o desenvolvimento dessa leitura e que de fato dê tudo certo. Então, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos a essa nossa disciplina. Eu me chamo Anderson Guilherme, serei o professor que estará com você dentro dessa jornada, dentro dessa disciplina. E aí de cara a gente já começa com um assunto muito interessante, a importância da leitura na interpretação textual. Importância da leitura na interpretação textual. Como é que a gente pode desenvolver essa leitura? E aí de cara eu já quero levantar para vocês algumas dúvidas, que obviamente podem estar surgindo dentro desse nosso conteúdo. Eu montei um pequeno sumário do que vocês vão encontrar dentro desse texto. E aí eu levanto aqui algumas indagações, Então, bora lá. Primeiro a leitura na perspectiva infantil. Como é que funciona essa leitura? Desde as séries iniciais até o momento, obviamente, em que vocês se encontram. Dentro do Instituto Federal, fazendo um curso superior. Como é que a gente pode, por exemplo, pensar dentro dessa perspectiva? A leitura na perspectiva infantil. O que é a interpretação de texto? Quem é o autor do texto lido? Qual é a história? É claro, qual é a intenção? Quais são as intenções, obviamente, presentes nesse texto, qual é o contexto histórico e social daquele que está sendo lido, como melhorar a interpretação de texto com a leitura e, é claro, a escrita e o preconceito social-linguístico, que é o que a gente vai discutir no finalzinho desse nosso trabalho. E aí, de cara, eu trouxe uma tirinha aqui para a gente poder analisar. O título lá que eu coloquei dessa tirinha é A Leitura na Perspectiva Infantil. E aí eu lanço mão de dois pensamentos aqui para a gente. O primeiro é, o hábito da leitura precisa ser desenvolvido o quanto antes na trajetória de um leitor. O quanto antes na trajetória de um leitor. Então, bora analisar rapidinho essa tirinha aí que eu coloquei. Você tem três perspectivas diferentes. Você tem uma criança, três criancinhas, melhor dizendo, cada um com um processo de leitura diferenciado. Você tem um que está lendo provavelmente uma revistinha que envolve textos mais antigos, a ideia medieval, a ideia de cavalaria. E aí no meio você tem uma criancinha lendo um gibi no qual ela se espelha dentro de um personagem muito conhecido de todos nós, que é o Batman. E do outro você tem uma menina, uma criancinha, ela está com um livro também, no qual ela se vê como uma princesa. E aí mais uma vez eu retomo ao que eu tinha falado. Bora lá. O hábito da leitura precisa ser desenvolvido o quanto antes na trajetória de um leitor. Então, como é que a gente consegue desenvolver um bom leitor? A gente consegue desenvolver um bom leitor desde essas séries iniciais. Então, coloca esse aluno desde as séries iniciais, tendo contato com o livro, que aí, de fato, ele consegue, sim, esse êxito que ele tanto precisa. Principalmente para que para quando ele crescer, obviamente, ele se torne esse leitor e nessa leitora tão necessário que as escolas tanto precisam. Mas não somente as escolas. A gente fala também da sociedade como um todo. A sociedade como um todo, ela precisa desses leitores, desses leitores e dessas leitoras. Então eu acredito que a universidade é justamente esse ambiente que vem trazer essa discussão muito necessária e muito importante. E aí eu lanço mão também de uma outra proposta de pensamento. Quando você começa a ler desde cedo, os ganhos intelectuais são mantidos por toda a vida e garantem uma maior desenvoltura no uso da nossa língua. Como professor de língua portuguesa que sou, uma das coisas que eu mais ouço os alunos é: professor, eu não entendo a minha língua, eu também não consigo entender esse tipo de pensamento, já que esse aluno ele é educado dentro de uma língua. E que língua é essa? É a língua portuguesa. Então, quais são os desafios que nós, enquanto educadores, encontramos, entendeu? E tentamos, obviamente, sanar dentro desse jovem. A gente tem que entender que essa língua ela é baseada em um elemento de regras. E quando essas regras, por alguma razão, elas não são obedecidas, elas não são seguidas, obviamente que a gente tem um desvio no processo da escrita. A questão da oralidade, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, aí ela já é um outro viés. Mas é necessário a importância, e a discussão com um momento como esse do que é esse viés dessa leitura que é tão cara e tão necessária à nossa sociedade. Indo um pouquinho mais à frente, eu coloquei uma tirinha aqui pra gente,
E ele diz o seguinte, esse é Pedrinho, né? Uma jovem crítico de literatura, né? E aí o Pedrinho pega o livro, obviamente, exibe o livro, e aí o que é que ele diz? Odiei esse livro, né? Não tem nenhum desenho. Odiei esse livro, não tem nenhum desenho. E aí, bora para o pensamento que eu coloquei aí, ó. Quando você começa a ler desde cedo, os ganhos intelectuais são mantidos por toda a vida e garantem uma maior desenvoltura nesse uso da linguagem. Veja que eu repeti o mesmo pensamento que a gente encontrou da outra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o fato, né, do livro que o Pedrinho escolheu não ter, por exemplo, nenhuma imagem, isso não impossibilita essa capacidade criadora de nós, enquanto leitores, dentro de um determinado material. Então, o processo criativo ele já começa desde o início, né? Onde esse indivíduo, mesmo não sabendo ler, onde ele tem pessoas que estão ali fazendo esse processo da leitura para ele, eles trazem justamente essa capacidade imaginativa, né? Porque o processo imagético ele está relacionado justamente a essa ideia da imagem. Imagético vem de imagem. Então, a partir do momento que eu leio um determinado texto, eu tenho essa capacidade de criar essa imagem, né? Eu não preciso necessariamente, por exemplo, estar com uma imagem ali pré-definida dentro do texto. Claro que um livro ilustrado tem o seu valor, tem a sua beleza e tudo mais, mas não é o caso aqui que nós nos encontramos, né? O Pedrinho ele critica o livro, que é uma obra literária, justamente por esse viés, por não ter nenhuma imagem. Mas isso, como eu disse, não impossibilita, por exemplo, a capacidade criadora, a capacidade criativa, e que nós, enquanto leitores, temos. Como é que a gente consegue desenvolver isso? Eu acredito que desde o processo da nossa própria vida mesmo, onde você tem pessoas que estão ali com a capacidade, por exemplo, de te educar, de ler para você, de fazer com que o teu processo imaginativo ele seja desenvolvido desde as séries iniciais. E aí eu coloquei uma outra tirinha também para a gente, né? E aí a tirinha diz, né? Vamos fazer uma leitura verbal e não verbal dessa imagem. Você tem ali uma criança, que ela vai lá, escolhe um determinado livro, nessa estante, né, recheada de tantos outros livros, de tantos outros conhecimentos, e aí de repente você vê-la caminhando nesse parque. Né? E aí embaixo ela está com um amiguinho na frente, né, um gato, e ele diz, né, quer dizer, ela diz, né, para ele, né, o livro é um universo portátil. O livro é um universo portátil. Então, se a gente parar para observar, não é apenas essa capacidade de interpretação textual que vai me garantir, por exemplo, um aparato de interpretação, de conhecimento desse livro. Esse universo ele tem que estar muito mais além. Eu acho que simplesmente o simples ato de você ir procurar esse livro para você tentar desmembrar e tentar entender como é que essa história funciona já é um início, obviamente, desse processo, dessa formação literária, né, de leitor que todos nós, obviamente, temos. Eu sempre defendo a tese de que todos nós gostamos de ler. Todos nós. Porque você pode, por exemplo, não gostar do que eu gosto. E aí já é um outro processo. E aí eu coloquei esse pensamento, né? A compreensão e interpretação de texto dependem dessa bagagem que é adquirida principalmente pelo ato de ler. Né? Então, quando eu venho com esse ato de ler muito mais aflorado dentro de mim, eu tenho, claro, essa capacidade, essa dinamicidade de tentar produzir outras interpretações textuais. A leitura acadêmica ela vai exigir muito de vocês. Não somente a leitura, mas a escrita. Então, quando a gente pensa assim, como escrever um texto acadêmico, como escrever um artigo, qual a linguagem que eu devo utilizar, né? Então, assim, eu percebo, né, trabalhando com alguns alunos, principalmente de nível médio e nível superior, porque a gente pensa assim, ó, foi para o nível superior, essa capacidade ela é sanada. Isso não é verdade. Mas isso também não é o fim. Não é o momento de se desesperar. Eu acredito que o que nós temos que fazer dentro desse contexto é justamente fazer com que esse indivíduo ele entenda que a leitura ela é necessária não somente para o processo da escrita, mas também para o processo da própria interpretação. Ler textos acadêmicos é diferente, obviamente, de uma obra literária, onde essa obra literária ela vai trabalhar com um viés muito mais subjetivo, que é o que a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. Mas mais do que pegar essa visão objetiva desse texto acadêmico, é um processo interpretativo. E aí, como interpretar um texto? E aí a gente tem um perigo aí a ser sanado, né? Então, coloquei também mais uma tirinha aqui para a gente poder analisar. E ele diz, tem gente que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo. Né? Eu acho moleza, diz a tirinha, né? Eu estou lendo 3 nesse momento. Dom Casmurro, As Veias Abertas da América Latina e Senhor dos Anéis. E aí
veja a confusão no processo da interpretação. Né? O que é que ele diz aqui pra gente? Né? Eu estou naquela parte em que Capitu encontra Frodo no Uruguai. Ou seja, ele literalmente misturou todas as narrativas. E é claro que o processo interpretativo dentro desse segmento aqui, é claro que vai ficar comprometido. Né? E aí eu coloquei um pensamento. Né? A interpretação de texto é compreender o que está sendo lido, para além do significado explícito nas palavras. Então a gente sabe que as palavras ela é um código. Esse código ele tem que ser desmembrado. Então quando esse leitor, né, ele diz, estou naquela parte em que Capitu encontra Frodo no Uruguai, você vê que tem uma mistura aí das 3 obras literárias, e é claro que esse processo interpretativo, como a gente bem sabe, ficou totalmente comprometido. Né? Então ele consegue misturar a obra Dom Casmurro, ele consegue misturar As Vias Abertas da América Latina, e ele consegue misturar O Senhor dos Anéis. Então, 3 histórias que obviamente não têm um contexto, né, paralelamente, dentro de um contexto social, elas estão bem separadas, mas dentro desse viés elas ficaram todas juntas. E é claro que houve aí um comprometimento, sem sombra de dúvida. O processo interpretativo aí ele foi comprometido. Mas por que ele foi comprometido? Porque o indivíduo obviamente misturou as 3 histórias que dentro de um contexto social não tem nada a ver. Então, esse é o problema que quando o indivíduo ele pega, principalmente um texto literário, ele não consegue desmembrar. Claro que não é todos, mas com a minha experiência de sala de aula, o que eu ouço muito dos alunos é justamente essa. Professor, li um determinado texto, não entendi. Li um poema, não entendi. E aí a gente vai se deparar com um texto um pouquinho mais à frente que vai trazer também um pouco essa nossa reflexão. E aí eu coloquei mão de alguns nortes que a gente deve tomar bem, que é bem interessante. Ele diz, assim, para interpretar um texto, é preciso dialogar com diferentes aspectos da leitura, como, por exemplo, o contexto no qual aquele texto está inserido. O contexto no qual aquele texto está inserido. Beleza. É um texto do século XIX, vai trazer uma linguagem do século XIX. Vamos imaginar que vai me exigir uma interpretação um pouco mais aprofundada. Principalmente do costume daquela época, como é que a sociedade se comportava naquele período, a linguagem na qual o autor utiliza. Claro, o autor também ele vai ser um fator muito interessante. Quais são os princípios, por exemplo, que esse autor ele defende? O que esse autor, por exemplo, ele quis com essa determinada obra? Então, são alguns fatores também que eu, enquanto leitor, eu devo fazer enquanto leitura, né? E qual o formato do texto? E qual o principal objetivo daquilo que foi escrito? A gente sabe que algumas obras literárias, elas meio que caíram no esquecimento. Mas aí a pergunta é, o que faz uma obra cair no esquecimento? É a sociedade que deixou de ler? São os interesses no qual foram colocados dentro desse texto acadêmico que perderam por si só a sua capacidade interpretativa, sua capacidade, por exemplo, dialogar com esse momento, com esse contexto social no qual estamos vivendo? Então são alguns fatores que obviamente isso deve ser levado em consideração. E aí eu coloquei uma outra tirinha também, olha só. Né? Tipo, o Pato Donald, ele pega, né, que é o personagem, ele pega um livro, e esse livro, obviamente, pela leitura visual, ele me traz o quê? Essa capacidade de consertar alguma coisa. E ele está, obviamente, querendo consertar o armário que está ali atrás, porque está quebrado. Mas se a gente parar para observar, a linguagem que ele encontrou dentro do texto provavelmente fez com que ele desistisse da sua leitura. Qual foi o fator? Será que foi a linguagem técnica, que é o que nós vamos encontrar, por exemplo, dentro desse amaranhado, né, de aula, desse texto? Porque agora o que vocês vão pegar são linguagens acadêmicas. E aí esse texto acadêmico ele é diferente de muitos textos, obviamente, que são produzidos por aí. E aí a questão é, ele encontra uma solução. Não é a solução mais viável, mas ele encontra uma solução. Em vez dele pegar, estudar esse texto e tudo mais, não. Ele resolve deixar esse texto de lado, esse livro de lado e pensa, pô, é praticamente da mesma dimensão entre o chão e o que eu preciso para tentar solucionar esse problema. Então ele vai lá, pega o livro, que deveria, obviamente, trazer uma linguagem, traz uma linguagem técnica, né, no qual ele poderia ter usado esse conhecimento para poder fazer com que esse livro funcionasse, tivesse uma funcionalidade para outros problemas que fossem aparecer, e ele resolve da maneira muito mais prática. Ele pega esse livro, coloca debaixo do guarda-roupa e pronto, resolvi o meu problema. Né? E aí eu lanço mão aqui também de um pensamento. Né? Portanto, em sala de aula, né, vocês estão estudando para serem futuros educadores, futuros professores. Quais são os desafios que vocês vão encontrar, por exemplo, para fazer com que os textos que vocês vão apresentar em sala de aula, eles sejam textos compreensíveis para esse alunado?
Eu me lembro que minha primeira experiência de sala de aula foi o meu professor se dirigir a mim como professor. E eu achei isso muito bonito, porque me colocou num chão. Eu estou aqui como professor, como educador. E aí eu levantei mão de algumas indagações, né? Portanto, em sala de aula, vale explorar com os alunos alguns aspectos na hora de interpretar diferentes textos. Que a gente sabe que daqui a pouco os estágios, né, supervisionados, estágios acadêmicos, eles vão aparecer para vocês. Em algum momento dessa vida acadêmica, vocês vão ter que assumir uma sala de aula. Em algum momento você vai ter que elaborar uma prova. Em algum momento você vai ter que trazer um texto de discussão. E aí como fazer com que essa vasta leitura, esse vasto campo de conhecimento que existe, principalmente na área em que vocês estão atuando, como fazer com que aquilo, por exemplo, se torne algo atrativo para esse meu aluno e para essa minha aluna. E aí eu coloquei aqui alguns tópicos, né, que a gente pode encontrar. Exemplo, quem é o autor do texto lido? Né? Qual é a sua história e intenção? E aqui eu tenho um soneto, é um texto literário, é uma estrutura pré-definida. Eu sempre gosto de explicar soneto com uma definição muito simples e clara. É uma construção poética distribuída em 14 versos, sendo 2 quartetos, porque eu tenho uma estrofe de 4 versos, depois eu tenho uma outra estrofe de 4 versos, e 2 terceiros, porque eu tenho depois uma estrofe de 3 versos e uma estrofe, e a última uma estrofe também de 3 versos. Então, distribuído aí ao todo 14 versos. Você observa que algumas palavras lá no final, elas rimam. Então, quando a gente fala desse autor, né, e aí está ali o nome dele no finalzinho do texto, que é o poeta Luís de Camões, a gente tem que entender qual é o contexto histórico que esse poeta, obviamente, ele vive. Ele é um poeta do Renascimento, no qual o tipo de texto no qual ele mais vai ser conhecido vai ser justamente o soneto, e eu tenho uma linguagem aqui poética, né? Qual a intenção? Qual é a sua história? Qual a intenção? Intenção e história. Qual a intenção do autor? Qual foi a história desse autor? Né? Basicamente, por que ele quis escrever esse soneto? Então, ele escreve soneto com uma finalidade, né? Amor é fogo que arde sem se ver, pelo menos os 4 primeiros versos. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente e a dor que desatina sem doer, né? Então você tem aí praticamente 11 definições. No corpo do texto todo você tem 11 definições sobre o que é o amor. E o que é esse amor? Então esse amor, obviamente, ele vai ser discutido. Então compete, claro, a mim, enquanto educador, entender qual é o contexto histórico, social que esse poeta vive. Mas o aluno também, isso não impede essa capacidade, além da capacidade interpretativa, mas a capacidade também de fazer aquela leitura que a gente chama de leitura horizontal, né? Porque você tem, aliás, perdão, horizontal não, vertical. Porque quando você fala do processo de leitura, a gente tem 2 tipos de níveis, né? Você tem o horizontal e você tem o vertical. Horizontal é aquela leitura feita por cima, no qual eu não exploro tantos aspectos do texto. É apenas uma leitura. Já a vertical é uma leitura em profundidade. Então, por exemplo, quando eu pego um texto como esse, eu tenho que entender qual a intenção do autor, o que esse autor quis passar para mim, qual era a intenção do contexto histórico e político que esse autor, obviamente, foi vivido. Né? Então, a gente sabe que é o Renascimento, é um período de mudança, que você está saindo ali do trovadorismo, que é a Idade Média, para uma área de conhecimento. Né? Até a própria produção textual, por si só, ela já muda. Então, são esses elementos que eu, enquanto leitor, posso descobrir em relação a esse texto. Né? Quando esse texto foi escrito? E aqui você tem uma obra muito boa do Drauzio Varela, né, médico, mas também escritor, e ele escreve uma obra muito interessante que é Carandiru. Né? Quando esse texto foi escrito? Né? A gente sabe que esse texto é escrito logo depois do que acontece aquele massacre, né, o massacre do Carandiru. Né? E por que ele escreveu esse texto? A gente tem que entender que ele, como médico, ele fazia residência. Né? Residência no sentido de ele ser médico dentro do próprio Carandiru. Então, sendo médico dentro do próprio Carandiru, ele teve essa experiência muito forte, diga-se de passagem, com aqueles pacientes que ali viviam. Né? E qual é o contexto histórico? Né? Qual é o contexto histórico social daquilo que está sendo lido? Então, quando eu entendo essa narrativa, quando eu entendo esse outro olhar esse massacre que aconteceu, né, porque é assim que é chamado, massacre do Carandiru, quando eu entendo o contexto social, político no qual o próprio Drauzio Varela escreveu essa história, claro que eu tenho uma visão muito mais ampla, né? Porque eu tenho os 2 lados. Eu tenho um lado jornalístico, que apresenta que foi, obviamente, uma demandada de presos, que se rebelaram e tudo mais, e em um outro contexto, eu tenho a visão de um médico que estava ali dentro. Né? Então é um livro muito interessante, é um livro muito forte. Fica aí a dica, né? Para a gente tentar entender como o curso de vocês está ligado a essa ideia da ciência. Né? É uma visão de um médico, eu acho muito interessante,
ter esse outro olhar, porque além de um olhar literário, você tem um olhar ocular dessa ação, né? Que infelizmente terminou mortos dos dois lados, mas enfim, fica aí como dica de leitura, é um processo muito interessante. E aí outra coisa que eu coloco é como o texto ele foi escrito. E aqui você tem uma obra muito, muito boa, né, de se ler, né? Aí é claro que aqui vale investigar tanto o gênero textual como o próprio formato desse texto. E aí você tem esse romance, ele é o que a gente chama de romance epistolar. Quem nunca ouviu falar o que é um romance, né, o que é uma escrita epistolar, é um livro todo feito em cartas. Para quem nunca leu Drácula, provavelmente alguns de vocês devam ter assistido alguma história que envolve vampiro e tudo mais. Esse texto é muito interessante porque, primeiro, é um olhar totalmente diferenciado daquilo que obviamente foi colocado no cinema, mas não perde a essência do terror, não perde a essência do gótico, daquilo que foi levado para o cinema. É uma narrativa muito interessante, então assim, quando você entende, né, como é que alguém lá do século XIX consegue escrever uma obra tão impactante para a época, né, que ainda reflete até os dias de hoje, é uma narrativa muito interessante. É aquilo que eu refletia no começo da nossa aula. O que faz, por exemplo, uma determinada obra ela cair no esquecimento e uma outra obra não. Então você pega uma obra dessa do século XIX que ela viajou até os dias de hoje, ela está presente ainda dentro da nossa sociedade. Né? Qual o objetivo daquele texto? Né? Se é uma crônica, por exemplo, quais são as nuances daquilo que traz, né? O que o autor, por exemplo, quis escrever. Como dica também de referência de leitura, eu trouxe esse texto, né? Esses textos, melhor dizendo, de uma escritora que eu particularmente gosto muito, que é a Marta Medeiros. Ela é uma cronista excepcional, as crônicas dela trazem uma reflexão social muito grande. Vamos lembrar que a crônica é aquele texto literário que consegue. Aliás, é o único texto literário que consegue transitar o texto jornalístico. Ele tem essa capacidade de escrever sobre o cotidiano. Algumas crônicas acabam caindo no esquecimento, porque é uma notícia do dia a dia, mas existem notícias que não caem no esquecimento. Então, por exemplo, quando você fala de crônica, uma referência que eu deixo aqui como leitura para vocês, sem sombra de dúvida, é a escritora Marta Medeiros, que ela tem justamente essa preocupação, que essa é a preocupação da crônica, né? É fazer com que esse dia a dia desse indivíduo ele seja apresentado, mas de maneira muito mais leve, né? E, então, assim, é um texto muito interessante, porque, como eu disse, ele consegue transitar dentro da literatura, mas também dentro do texto jornalístico, né? E como melhorar a interpretação de texto com leitura? Lendo, não existe uma receita pré-estabelecida. Né? Eu coloquei aqui alguns viés que eu acho interessante. Por exemplo, você que não tem esse hábito da leitura, começar, por exemplo, a colocar em prática. Né? E aí o que eu coloco né, para terminar, confira algumas dicas, né, justamente sobre esse processo. Porque a gente já está chegando no finalzinho da nossa aula, e aí eu lancei mão. Poxa, como fazer com que esse meu aluno, que agora entrou na universidade, né, e mais uma vez parabéns por essa conquista, como é que esse aluno, por exemplo, ele possa ler, ele possa estudar, né? E aí eu coloco algumas dicas para vocês, né? Para terminar, confira algumas dicas práticas de como você pode melhorar essa interpretação de texto. Claro, agora estou me referindo aos meus alunos, no caso vocês, mas também como é que vocês, enquanto professor, no meu lugar, futuramente, como é que vocês podem também despertar esse interesse pela leitura. E eu coloquei alguns pontos, né? Incentive a leitura diariamente, né? Não tem erro. A prática e a constância são as melhores formas de se melhorar algo. Assim, a prática leitora também precisa ser exercitada todos os dias para que o aluno e a aluna eles ganhem influência e melhorem, obviamente, a sua interpretação sobre diferentes textos. E aí não só o texto acadêmico, mas também o texto literário. E vice-versa. Não somente o texto literário, mas também o texto acadêmico. Né? Faça atividade pré-leitura, de pré-leitura. Né? Tão importante quanto a leitura em si de de uma dada obra, né, ou um texto, é a preparação para essa leitura. Né? As atividades de pré-leitura são importantes para criar o contexto e o vínculo necessário para o aluno se interessar e criar conexões com o que se está lendo. Eu sempre tento despertar o interesse pelos meus alunos fazendo uma leitura prévia daquilo que eles vão encontrar, o que a gente chama de resumo. Então eu tento ir atrás de um resumo, né? Por exemplo, se é uma determinada obra na qual eu li, eu tento ir atrás desse resumo justamente para poder ajudar esse aluno. Né? Não faça também
o pós-leitura. Perdão, não esqueça também de fazer o pós-leitura, né? Se essa leitura é um momento importante para a compreensão de um texto, trabalhar a pós-leitura também irá ajudar a solicitar tudo aquilo que foi lido e aprendido nesse processo de leitura. Por que escreveu, para quem escreveu, qual era o objetivo. Isso são algumas perguntas que a gente acaba fazendo dentro desse cenário de pós-leitura, né? Utilize o dicionário. Como eu falei, a gente pode estar trabalhando com um texto de uma linguagem lá do século XIX. Então, se a gente trazer para o momento de hoje, isso também é muito bom, né? A interpretação de um texto é também interpretar o significado de cada palavra, né? Presente, por exemplo, dentro desse próprio processo de construção. E a utilização de um dicionário, por sua vez, também é muito importante. Né? A escrita e o preconceito linguístico. A gente tem que entender que uma coisa é o processo da fala, outra coisa é o processo da escrita. O processo da fala é diferente do processo da escrita. Então a gente tem que entender que existem indivíduos que foram educados e tem outros indivíduos que infelizmente não foram educados, no sentido escolar. Então, quando se fala desse preconceito linguístico, eu trago esse pensamento bem interessante aqui, tá certo? Inclusive de um dos artigos que eu estou trabalhando com vocês, né? Que é o estudo sobre coesão e coerência, a perspectiva da linguística textual. Enquanto alguns buscam a definição de textos coerentes e coesos, e transformam esses conceitos em métodos para atribuir notas aos produtores de um texto, né? Outros defenderão que todo texto é coerente, buscando nela uma ligação com situações em que sejam pertinentes no texto, anteriormente julgados incoerentes por alguns estudiosos. Então, o que vale dentro desse processo é o processo da comunicação. Se houve o processo da comunicação, tudo bem. O problema é que a gente está lidando agora com pessoas com curso superior. Então, o processo só da comunicação por si só, ele não é válido, né? Ele é válido, obviamente, mas quando se trata do processo da escrita do texto acadêmico, aí, claro, você tem que levar para uma norma padrão, o texto bem elaborado, um texto bem estruturado, né? Aqui está um resumo daquilo que foi apresentado para vocês no início, básico do que a gente encontrou, e aí eu finalizo com essa reflexão, né? Ele pode estar parado, mas está viajando por dentro. E é claro, o processo desse livro. Então, nesse momento, a gente está com finalidade, né? Finalizado a nossa aula. Aqui foi as nossas referências que eu utilizei para esse momento dessa nossa aula. Então, boa sorte. Qualquer dúvida, estamos aí, tá certo? E é isso, né? Bom início aí de semestre para todos nós, bom início de aula e estamos juntos.